Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos tratando da coisa julgada, mais precisamente dos limites objetivos da coisa julgada. E vamos tratar no vídeo de hoje do tópico que aparece na tela aí para os senhores, que são as questões prejudiciais e a sua relação com a coisa julgada. Tivemos uma modificação importante, bastante interessante, significativa no Código de 2015. Vamos entender essa situação. Qualificam-se como prejudiciais as questões atinentes à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica que, embora sem constituir propriamente o objeto da pretensão formulada, o mérito da causa, são relevantes para a solução desse mérito. Por exemplo, relação de filiação na ação de alimentos ou de petição de herança, a validade do contrato na ação de cobrança de uma de suas parcelas. São inconfundíveis com as questões preliminares, que concernem a existência, eficácia e validade do processo. As preliminares podem conduzir apenas à impossibilidade do julgamento do mérito, não contribuindo para a sua solução. São questões meramente processuais. Já as questões prejudiciais repercutem sobre o mérito da causa. Coisa julgada da resolução de questões prejudiciais. No CPC de 73, previa-se que a resolução de questões prejudiciais que não houvessem sido objeto de pedido expresso da parte, nem na demanda inicial, nem em ação declaratória incidental, que era uma ação que se permitia propor incidentalmente no processo. Ela existia no Código de 73, não existe mais no Código atual, tá ok? Então, nesse caso, não faria coisa julgada. Tome-se um exemplo. O réu alegava que era filho do falecido, do decújo. Contudo, não pedia uma sentença declaratória de filiação, mas apenas que se declarasse que ele tinha direito a uma parte da herança e se condenasse seus supostos irmãos a lhe entregar o seu quinhão de tal herança. Ação de petição de herança. Os réus, seus supostos irmãos, ao contestar a ação, negavam tal condição. No CPC de 73, a questão da filiação seria, nessa hipótese, examinada apenas na fundamentação da sentença e, portanto, não faria coisa julgada. O decisum dispositivo se limitaria ao pedido de recebimento de uma parte da herança. Isso significava que, se tal ação de pedido de herança fosse julgada improcedente por reputar o juiz, na motivação da sentença, que o autor não era filho do falecido, a questão da herança faria coisa julgada material,
porque resolvida na parte decisória, mas a inexistência da filiação não seria objeto de coisa julgada, porque enfrentada apenas na fundamentação da sentença. Assim, se depois disso esse mesmo autor viesse a propor outra ação contra os mesmos réus, pedindo alimentos dos seus pretensos irmãos, o juiz poderia, nesse outro processo, reconhecer a relação de filiação e impor aos réus o dever de pagar alimentos. Era esse o significado do inciso 3º do artigo 469 do antigo Código de 73. Na vigência daquele diploma, para que a questão da filiação fizesse coisa julgada, já naquele primeiro processo, seria necessário o ajuizamento de uma ação declaratória incidental disciplinada no artigo 470 do Código Buzaide, o Código de 73. Agora, o parágrafo 1º do artigo 503 do CPC de 2015, o Código atual, prevê que, dentro de certas condições, a coisa julgada incide sobre a resolução de questão prejudicial, decidida, expressa e incidentalmente no processo. Tal regra não constitui exceção à norma do artigo 504 do CPC. A decisão expressa da questão prejudicial, uma vez observados os pressupostos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 503, faz coisa julgada precisamente porque se trata de um comando sentencial e não simples fundamentação. Não só recebe a autoridade de um decisum, coisa julgada, como produz todos os efeitos de um decisum. No exemplo acima dado, suponha-se que, na ação de petição de herança, houve o reconhecimento da filiação. Desde que preenchidos os pressupostos que serão a seguir examinados, provavelmente no próximo vídeo, esse reconhecimento fará coisa julgada e terá a eficácia de um comando sentencial declaratório da filiação. Poderá ser levado a registro no cartório competente, etc. Não se trata de exceção à regra que limita a coisa julgada ao dispositivo da decisão de mérito. A hipótese constitui exceção, isso sim, a norma que permite que o juiz apenas decida as pretensões efetivamente postas pelas partes. Nesse caso, basta que se estabeleça o efetivo contraditório sobre a questão prejudicial do âmbito de competência absoluta do juízo, para que o juiz sobre ela emita um decisum. Ou seja, em contraste com o Código Buzaide, o Código de 73, a novidade não está em estender-se a coisa julgada à fundamentação, mas sim em dispensar o ajuizamento da ação declaratória incidental, para que o juiz possa proferir comando sobre a questão prejudicial. Retomando o exemplo acima dado, se, para julgar a ação de petição de herança, o juiz submete a debate e instrução probatória a questão da filiação do autor, a conclusão que ele vier a tomar a respeito dessa questão, desde que observadas determinadas condições a seguir examinadas, não constituirá simples parte da fundamentação da sentença, mas sim do dispositivo, do comando decisório, que também será, portanto, acobertado pela coisa julgada. Extinção da ação declaratória incidental no CPC de 2015 como figura geral, como nós adiantamos. Por essas razões, o CPC de 2015 não prevê mais como instituto de alcance geral a ação declaratória incidental para a solução de questões prejudiciais. Em regra, ela não é mais necessária. Hipótese dessa ação permanece prevista especificamente para a declaração de falsidade de documento, artigo 433 do Código de Processo Civil de 2015. Vamos lá, vamos tentar avançar ainda nesse vídeo, acho que não vai ficar extenso, vamos ver os pressupostos necessários para o julgamento da lide. Se a questão nem sequer for pressuposto para o julgamento do mérito, ela não se caracteriza como uma questão prejudicial.
não poderá ser objeto de comando sentencial, nem, consequentemente, ter sua resolução acobertada pela coisa julgada. Veja o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 503 do Código de Processo Civil. Aliás, nessa hipótese, ela não precisa ser solucionada, nem mesmo na fundamentação, dada a sua irrelevância para a solução da lide. Mas nesse ponto põe-se controvérsia. Há duas correntes de interpretação desse inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo 503 do CPC. Para uma dessas correntes, apenas fica excluída a possibilidade de fazer coisa julgada a resolução da questão que nem mesmo em tese é prejudicial para a solução da causa. Para outra, não basta isso. Seria indispensável que, no caso concreto, a resolução da questão prejudicial fosse o fator único e determinante da solução dada à causa. A exemplificação permite compreender melhor as duas concepções. Fiquemos com o exemplo que já vinha sendo utilizado. Imagine-se que na ação de petição de herança antes referida, o juiz conclui que o autor é filho do decujus, mas também constata que nenhum bem foi deixado pelo falecido para ser herdado e por isso julga improcedente o pedido de herança. Para a primeira corrente interpretativa, a resolução da questão da filiação faz coisa julgada material nesse caso, desde que observados os demais requisitos a seguir examinados. Por ser ela, essa questão prejudicial ao cabimento da herança. Para a segunda corrente, como a improcedência não derivou da ausência de filiação, e sim da ausência de bens, a definição dela não seria objeto de um decisum e não faria coisa julgada material. Os adeptos dessa concepção defendem que, para evitar que isso ocorresse, a parte interessada deveria ajuizar oportunamente uma ação declaratória incidental. Vale dizer, para eles, a despeito do absoluto silêncio da lei quanto a tal instituto, referido apenas para a hipótese muito específica na arguição de falsidade, continuaria existindo a ação declaratória incidental. E, para não correr riscos, a parte deveria oportunamente ajuizá-la. Essa segunda concepção é bastante plausível em termos lógicos, mas conduz a resultados práticos que não parecem ser os pretendidos pelo sistema estabelecido pelo CPC de 2015. Apenas ao final do processo saber-se-ia se a questão prejudicial faria ou não coisa julgada material. Para não correr o risco de a questão prejudicial não fazer coisa julgada, a parte continuaria tendo de ajuizar a ação declaratória incidental. Primeiro, é muito discutível que continue existindo ação declaratória incidental. A propositura de uma nova ação no processo já em curso é uma exceção à estabilidade da demanda e, como tal, depende de expressa autorização normativa. De resto, cairia por terra os evidentes propósitos da atribuição de coisa julgada à resolução de questões prejudiciais, como a economia processual e a simplificação procedimental. Aliás, paradoxalmente, ficaria mais complicado do que era antes, quando, afinal, se houvesse declaratória incidental, haveria coisa julgada da questão prejudicial, e se não houvesse, não haveria coisa julgada. Agora, a valer a tese ora criticada, haveria todo um jogo de combinações a depender do resultado, ao final, perceptível. Bom, vamos ver os demais requisitos. Contraditório prévio e questão prejudicial. Para que a decisão sobre a questão prejudicial revista-se de coisa julgada, é imprescindível que haja possibilidade plena de contraditório prévio a respeito dela. Vale dizer, não basta o fato de poder subsequentemente recorrer da decisão. Há de se permitir o debate e instrução probatória sobre a questão para que só depois seja decidida. Contraditório efetivo e questão prejudicial. O contraditório também deve ser efetivo. Tal pressuposto tem de ser devidamente compreendido. É preciso que a questão seja posta no processo e fique claro para as partes que ela é relevante para a solução da lide e receberá uma decisão expressa. Cumpre ao juiz, em respeito aos deveres de debate e prevenção, íncitos aos princípios do contraditório e da cooperação, advertir as partes quanto a isso. Em princípio, o saneamento do processo é a ocasião oportuna para tanto. Vejam o artigo 357 do CPC.
Por um lado, mesmo que o juiz não cumpra esse dever de advertência, se as partes efetivamente debaterem a questão, está preenchido esse requisito para a incidência da coisa julgada. Por outro lado, uma vez posta claramente a existência da questão prejudicial e sendo dada às partes a oportunidade de instrução jurídica e probatória, está também preenchido o requisito. A circunstância de uma ou ambas as partes, uma vez devidamente cientes de que a questão prejudicial está posta, não se dedicar à sua instrução jurídica e fática, em regra, não obstará que a decisão expressa do juiz sobre tal questão tenha autoridade de coisa julgada. No processo civil, vigora o princípio da disponibilidade do contraditório. Revelia e não formação da questão prejudicial. Se houver revelia, a decisão sobre o ponto prejudicial à solução de mérito não fará coisa julgada. A regra expressa na parte final do inciso 2º do parágrafo 1º desse artigo 503 do CPC indica a preocupação do legislador em evitar que se forme contra o réu revel coisa julgada relativamente a uma pretensão acerca da qual ele não foi citado. Mas tal norma até seria dispensável. Ponto é a afirmação sobre fato e ou direito, sobre aspecto processual ou de mérito, que uma parte faz no processo. Se o ponto é impugnado pelo adversário, ele torna-se uma questão. Se há revelia, a questão prejudicial nem sequer se constituiu, porque ela não foi controvertida. Cognição plena e questão prejudicial. Se existem restrições probatórias à investigação da questão prejudicial ou, por qualquer outra razão, a profundidade da sua cognição é limitada, a decisão acerca dela não fará coisa julgada. A norma do parágrafo 2º do artigo 503 nada mais é do que a expressão da incompatibilidade entre cognição superficial e coisa julgada. Competência absoluta para a questão prejudicial. O inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 503 estabelece que o juízo precisa deter competência em razão da matéria e da pessoa para resolver a questão prejudicial como questão principal, para que sobre ela incida a coisa julgada. Mas a exigência de que o juiz detenha competência material, isto é, competência absoluta, para julgar em caráter principal a questão prejudicial, é apenas requisito para a incidência da coisa julgada, e não para que ele possa dirimir a questão. O juiz estatal civil sempre tem o poder de resolver apenas na fundamentação questões prejudiciais para as quais não teria competência de julgamento em caráter principal. Por exemplo, está apto a resolver a questão relativa à existência de um contrato de trabalho que seja prejudicial ao julgamento de mérito, embora não possa emitir a respeito uma decisão expressa apta a fazer coisa julgada material. Decisão expressa sobre a questão prejudicial. Para haver coisa julgada, é indispensável decisão expressa do juiz sobre a questão prejudicial. Não basta que ela possa ser intuída, dessumida ou pressuposta a partir da decisão dada ao mérito. É preciso que haja efetivo enfrentamento da questão prejudicial pelo juiz. Por fim, a desnecessidade de inserção formal no comando. Pouco importa que esse comando resolutório da questão prejudicial esteja formalmente inserido na motivação ou na parte dispositiva da sentença ou da interlocutória de mérito. Respeitado é o que mais importa, o respeito aos pressupostos dos parágrafos 1º e 2º desse artigo 503, ele fará coisa julgada. Então é isso, meus amigos. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, ele já está um tanto quanto extenso. Nós vamos continuar os limites objetivos da coisa julgada no próximo vídeo, tratando dos limites temporais. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.